Olá, pessoal. 오늘 여러분과 함께 말씀으로 교제할 수 있는 복된 시간을 주셔서 하나님 앞에 Eu agradeço muito a Deus que nos permitiu compartilhar a palavra. Eu estou na cidade de Pohang. 이 포항은 여러분 잘 Eu não sei se 아시는 vocês conhecem a cidade de Pohang, 포항제철이라는 엄청 mas 큰 aqui tem uma 해변이 imensa aciária, né? Na época do presidente Park, 앞으로 잘 살 수 ele 있는 dizia que o jeito do nosso país viver de uma forma rica daqui para frente seria termos siderúrgicas, né, aciárias. E 박태준 naquela época, 이제 그분이 tinha um outro senhor Park, né, que 영일만의 기적을 ele em 만들었다고. Pohang começou, né, esse milagre aqui na Coreia. 포항제철에도 제가 포항제철이 얼마나 É sobre essa aciária de Pohang, eu não sabia quão boa a empresa ela era. 제가 이제 포항에 와서 Só que chegando aqui, 물론 직원들 e é lógico que eu sempre soube que os funcionários ganhavam um salário muito bom, mas uma coisa que eu considerei muito grande e importante nessa empresa é porque nessa empresa 직원들이 os funcionários são conduzidos como se fossem familiares. Geralmente as empresas comuns, 능력이 없다. se você não tem uma certa habilidade, né, eles cortam você, eles te demitem, não é verdade? Mas nessa empresa de Pohang, por mais que eu tenha um certo problema, uma certa dificuldade ali na parte onde eu estou atuando, 일단 좀 eles primeiro, né, auxiliam a ele desenvolver aquela parte ou eles enviam para um outro setor. 되고 E assim o funcionário, sabe, ele se recupera emocionalmente e se forma, ele se enquadra naquele ambiente onde ele consegue trabalhar e se desenvolver, né, ali no trabalho. Então, vendo, né, a condução que essa empresa tem em relação aos funcionários, eu vejo que é de uma forma muito familiar, né? E pensando nisso, 그 사장님의 말 eu pude perceber que aquela mentalidade, né, da pessoa que fundou todo esse trabalho se manteve na empresa e isso permitiu tanto desenvolvimento. 여러분 제가 이제 여기 와서 야 저렇게 뚝 Vindo aqui para Pohang que eu pude perceber, nossa, sabe, essas vigas enormes, né, esse ferro enorme saem dessas empresas. Se vocês tiverem oportunidade de uma vez visitar uma aciária, vocês ficarão muito surpreendidos. 제가 Hoje eu vou ler a Bíblia, né, no livro de Ruth, a partir do capítulo 1, do versículo 1. 사사들이 지리한 Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. 그 사람의 Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, Eufrates, de Belém de Judá, vieram à terra de Moabe e ficaram ali. 하더니 Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra, Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. 과 기름 두 사람 Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. 여호와께서 O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em cada casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. E lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? 중에 너희 남편 될 아들들이 Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-eis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão.
Então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores eu irei, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Porém, ela lhes disse: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu. Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Lemos até o versículo 22. Se uma pessoa cair numa areia movediça, por exemplo, quanto mais ela se esforçar tentando sair, mais ela irá se aprofundar ali. Então, se nós pudéssemos sair sozinhos de uma situação dessas, não teria problema, mas nós temos limitações e fraquezas que nos impedem de sair de uma areia movediça, por exemplo. Então, nós temos, por exemplo, a nossa vida, as nossas situações. Durante a nossa vida, nós temos muitos pontos que podem ser comparados com uma areia movediça. Aquelas pessoas que confiam em si vão tentar se esforçar de sair, dessa situação, dessa areia movediça, mas se nós conhecermos realmente a nossa pessoa, não iremos nos esforçar tentando sair dessa situação. Porque sabemos que precisamos de um Salvador que tenha que nos salvar. Se na nossa vida não tiver uma pessoa para nos resgatar, somos seres que não poderemos sair daquela areia movediça. Essa areia movediça pode ser o pecado. Nós podemos se livrar do pecado sozinhos? Ou das situações e problemas que nós temos na nossa vida, será que nós somos capazes de nos livrar de tudo isso sozinhos? Não. Nós somos pessoas que não conseguimos nos libertar dessas coisas sozinhos. Então, o mundo espiritual na qual nós acreditamos é estar naquela posição onde Deus pode me resgatar. Só não importa onde vocês estejam, tem esse Deus que pode nos resgatar e nos colocar em liberdade. Dentre as palavras que está no livro de Salmos, tem um versículo que eu gosto muito, que está em Salmos capítulo 40. Lá diz: Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. São as pessoas, se caem nesse poço de perdição, as pessoas vão passar a se esforçar para tentar sair daquele tremendal de lama. Mas, pessoal, se o ser humano fosse capaz de, com o seu próprio esforço, se livrar desse tremendal de lama, desse poço de perdição, não teria problema. Mas nós não somos pessoas que podemos sozinhos sair dessas coisas. Então, tem aquela pessoa que vai se esforçar tentando sair, e tem aquela pessoa que descobre que é incapaz
e 주신 그 하나님을 믿는 crê nesse Deus e vive com a fé nesse Deus que coloca os nossos pés sobre uma rocha e firma os nossos passos. 기가 막힐 웅덩이에 빠져 있으면 Então, pessoal, pensem, se 것이 아름다운 거예요. eu estou num poço de perdição e Deus pode me resgatar, essa posição é muito agradável. Isso, aos olhos de Deus, é bom. 어둠 속에 있는 것이 그 Só se Deus criou a noite, é bom eu estar nas trevas. 빛 가운데 이끌어 주시면 Se Deus 가운데 있는 그 colocou a noite e Ele me conduziu para a luz, então é agradável estar na luz. 그런데 Mas, 내가 이제 스스로 그곳에서 벗어나려고 quando eu, por mim mesmo, quero sair daquilo, sozinho eu me canso. Eu vou chegar no limite e falar, eu não consigo, eu sou uma pessoa que não posso. E assim muitas pessoas desistem da vida espiritual. 내가 어떤 Mas Deus, 뭐 죄라는 수렁도 있을 거고 perante as inúmeras coisas da nossa vida, pode ser em relação ao nosso pecado, aos problemas que nós temos, 있단 말입니다. Deus ele nos mostra que nós não somos pessoas capazes de sair por nós mesmos. 인 것이 아니라 Mas Deus, ele não nos deixa nesse poço de perdição. Ele sabe. 죄를 저곳에 그대로 Ah, 수렁에다가 두면 빠져 죽겠어. se eu mantê-lo ali, ele vai morrer ali. Deus, ele sabe, por que não? Ele é Deus. 하나님 그 모든 것들을 정확하게 아시고 Deus, sabendo todas as coisas exatamente, 해 주시기를 원하신다는 ele deseja sempre estar nos libertando dessas situações. 나를 내 E depois, o que ele faz? Colocou meus pés sobre uma rocha e firmou os passos. 저는 그런 생각을 많이 합니다. Só com frequência eu penso nisso. 보이지만 Isso aqui parece ser ruim, mas eu não posso falar que isso é ruim, por quê? Deus, se Ele trabalhar, isso pode melhorar, isso pode mudar. 안 좋다. Então, 그거는 너무 eu não 불편하다. posso falar, isso aqui é ruim. Só afirmar isso está errado. 저는 성경에 Só na Bíblia 그 강도를 만나 거반 다 죽어가는 사람에 대한 tem a história daquela pessoa que encontrou com salteadores e ficou semi-morto. 강도를 만나 거반 다 죽어가는 이 사람에 대하여 Só Deus, quando escreveu sobre este homem, 보냈단 말입니다. com certeza Deus desejou que aquele homem permanecesse em Jerusalém, mas 내려가다가 ele, ao ir de Jerusalém para Jericó, 예루살렘 nesse caminho, 리고로 내려갔단 말입니다. 그래서 강도를 만난 거예요. ele encontrou com aqueles salteadores. 여러분 때때로 보면 내가 머물고 있는 Só de vez em quando, o local que nós estamos 또 내가 parece não ser um lugar bom. Parece que o local que estamos é um lugar que nos dá incômodo. 우리가 믿고 있는 하나님은 Mas, pessoal, Deus que nós acreditamos é aquele Deus que coopera tudo para o bem e nos conduz para a bondade. 근데 예루살렘에 있으면 Mas, se ficarmos ali em Jerusalém, com certeza ele permaneceria ali e receberia a graça de Deus. Mas, indo para Jericó, a Bíblia fala que ele encontrou com salteadores. Ou seja, ele seguiu seu caminho. 여러분 우리가 하나님을 믿고 살아가는 어떤 그 인생의 삶들 속에 Só dentro dessa vida 하나님은 여러분 que vivemos acreditando em Deus, 이게 되기를 원하시는 Deus realmente deseja que nós não tenhamos mais o nosso caminho. 내가 원하는 길이 있고 내가 Quando nós temos o nosso próprio caminho, 그 자기 길이 있기 때문에 quando nós temos o nosso próprio direcionamento, 그렇게 쭉 흘러가면 마지막에 se vivermos seguindo esses caminhos, 생각은 사망이요 no final a Bíblia fala que o pendor da carne dá para a morte. Ou seja, nós não temos como evitar, né, as dificuldades da nossa vida. 가운데 있는 그것을 굉장히 선하게 보시고 Por isso, Deus ele vê de uma forma muito boa poder nos tirar dos nossos caminhos. E isso é agradável aos olhos de Deus. 가는 이 사람은 Mas aquele homem que havia encontrado com salteadores, 그냥 그가 primeiro esteve ali em Jerusalém, 여리고로 내려 mas ele decidiu ir para Jericó. 근데 여리고로 내려가고 있을 때 E enquanto ele estava indo para Jericó, ele encontrou com aqueles salteadores e ficou semi-morto. 다 죽는다는 이야기는 Ficar semi-morto 나누면 그냥 죽을 수밖에 없는 상태. é aquela posição onde, se deixar um pouquinho, ele vai morrer. 가련한 어떤 이직 가운데 참 불쌍한 이직 가운데 É uma pessoa muito miserável, né? Uma pessoa muito penosa naquela situação. 강도들이 그에게 Os malfeitores, sabe, não deixaram ele. 또 Pelo contrário, despiram,
roubaram tudo que ele tinha, 우리가 스스로 살아갈 수 없는 deixou naquela posição, naquele poço, né, de perdição, que por si jamais poderia fazer nada ali. 여러분 굉장히 큰 어떤 혼란과 문제 Então 속에 ele acabou caindo nesse grande problema, né, onde não tinha como resolver por si só. Não tinha nada que ele podia fazer. 누군가가 그를 불쌍히 여기시고 Se alguém não se compadecesse dele e o conduzisse, ele não tinha mais o que fazer ali. 내가 Pessoal, a maioria das pessoas 없어서 신앙생활을 못 하는가 봐. pensam, minha vida espiritual não anda porque eu não tenho esforço, é porque eu cometi alguns erros. 신앙할 수 있는 체질이 아닌가 봐. Eu acho que eu não combino com a vida espiritual, isso não faz parte da minha vida. Tem pessoas que pensam dessa forma, mas não, pessoal, não está certo. 우리 인생을 Deus, de uma forma muito exata, 그 아름다운 길로 이끌어가기를 참 está desejando e se alegra em conduzir a nossa vida conforme a sua vontade. 가는 사람이 Esse homem que encontrou com o salteador e estava semi-morto, 없고 já não podia confiar em si, já não podia depender de si. Ele entrou numa situação, naquela desesperança que por si não poderia mudar. 신기하게 Nesse momento, de uma forma incrível, 누가 옵니까? pessoal, quem é que aparece? 여러분 사마리아에 와서 그를 O 불쌍히 bom samaritano aparece e se compadece dele. 그를 또 기름과 포도주로 Também, né, trata as feridas dele ali com óleo, com vinho. 상기에 와서 Só naquela posição, naquele lugar, 불쌍히 여겨 teve aquele que se compadeceu, 으로 데려다가 também que cuidou dele, que levou àquela hospedaria 10장에 나오는 거. e que depositou eles nas mãos do hospedeiro, né? Nós podemos ver isso em Lucas capítulo 10. Pessoal, nós, 신앙생활하면서 vivendo a nossa vida de fé, 문제나 형편 때문에 어렵다라고 생각을 합니다. pensamos que as nossas dificuldades são devido às situações que temos. 바꾸고 벗어나 보려고 하는 마음들이 많다. Por isso se forma dentro de nós, né? Estamos cheios daquela vontade de tentar resolver essas dificuldades. 하나님이 내게 주어진 어떤 그 위치 가운데 있다면 Pessoal, se vocês permanecem na posição onde Deus colocou, ao tempo de Deus, Ele nos livra desse poço, né? Desse poço de perdição, desse tremendal de lama. 마음을 잘 알지 못하면 Mas se vocês não conhecerem o coração de Deus 우리에게서 그 문제를 찾고 e por si próprios tentarem resolver os problemas, mudar a sua situação, 그래서 성경은 자기를 믿는 자는 não terá o trabalho de Deus. Por isso que a Bíblia fala que aquele que confia em si é insensato. 그 사람은 Aquela pessoa que segue o seu próprio caminho, a Bíblia fala que é insensata, ela é nécia. 하는 거죠. 여러분, Se nós vermos o livro de Provérbios, 여러분 diz que o que confia no seu próprio coração é insensato. 미련한 자의 E o pensamento do insensato é pecador. Então, aquele que confia no seu próprio coração, aquele que segue o seu próprio caminho, pessoal, essas pessoas são insensatas. E essas pessoas 여러분 이게 não têm como evitar as dificuldades na sua vida. 그래서 여러분 내가 기가 막힐 웅덩이에 빠져 있고 Então, quando nós estamos naquele tremendal de lama, naquele poço de perdição, 내가 버림을 받을 수밖에 없겠구나라는 여러분 그 quando descobrimos essas condições que, se Deus não nos ajudar ali, seremos destruídos, Deus passa a assegurar, Deus passa a procurar-nos. 사람이 하나님을 믿는 Esses que aguardam, né, o trabalho de Deus são as pessoas de Deus. 사람들을 우리는 그리스도인 Essas pessoas é que nós chamamos de cristãos, pessoas que buscam a Deus. 그래서 Então, na dificuldade, buscamos a Deus. Se nos problemas, 그 문제를 내가 수습할 não é que nós devemos nos esforçar a tentar resolver os problemas. Pelo contrário, por eu ter um problema, é que nós buscamos a Deus. 야, 예수님 Basta o Senhor Jesus fazer isso por mim. Se o Senhor Jesus fizer isso por mim, eu posso me livrar dessa situação, desse problema. E assim, 우리가 우리 nós podemos transformar, né, a nossa vida. 그래서 하나님 내게 Então, se Deus nos deu um sofrimento, esse sofrimento não termina em sofrimento. 합니까? 내게 큰 O que a Bíblia fala, pessoal? Que Deus nos permitiu amargura para a nossa paz. 다시 말해서 하나님을 Em outras palavras,
para nos fazer buscá-lo. Deus nos permitiu essa amargura. 하는 겁니다. Então, se Deus fizer o seu trabalho, 실질적으로 여러분 não tem nada que possa ser um problema. Porque é Ele que está fazendo. É o Senhor que está fazendo. 결코 Então não há nada que será um problema. Eu, 저는 quando li o livro de Amós, capítulo 4, para o povo de Israel que não voltava, Deus colocou ali vários tipos de pragas, né? Também teve perseguição, fizeram com que morressem à espada. Também, como foi com Sodoma e Gomorra, né? Deus continuamente começou a destruí-los de uma forma. Mas eles que estavam tão endurecidos, mesmo assim não voltavam para Deus. Só por mais que estivessem em dificuldade, naqueles problemas, já que eles estavam presos àquele pensamento de resolver por si próprio. Ah, se a minha situação melhorar, se eu melhorar um pouco. Então, essas pessoas são insensatas. Pessoal, se nós somos incapazes, se estamos na dificuldade, devemos perceber, isso aqui tem que ser feito por Deus. Então, se falarmos friamente, nós cremos em Deus justamente porque nós não somos capazes. É por eu não poder é que nós temos um Salvador. Aquele homem que encontrou com os salteadores, que estava ali semi-morto, por não ser capaz de manter a sua vida, ele teve que receber a ajuda do bom samaritano. Por sermos incapazes, é que Deus concede a sua graça. Mas o povo de Israel na Bíblia, por mais que Deus estava continuamente ali dando dificuldades, problemas, e que eles estavam passando por aquele sofrimento, eles não voltaram a Deus, e Deus se lamentava disso. Mas de uma forma incrível, quando abrimos o capítulo 5, né, o profeta Amós, ele grita, busquem o Senhor, então viverá. Busque no Senhor, então viverá. Pessoal, na nossa vida, na dificuldade, quando buscamos ao Senhor, quando chamamos a Deus, isso é muito agradável, é um ponto muito agradável na nossa vida. E Deus, Ele também deseja conduzir a nossa vida assim, ponto a ponto. Em Isaías capítulo 55, diz que buscai-o enquanto podes, né? Enquanto ele está próximo, a Bíblia diz. Pessoal, buscai-o quando está próximo, enquanto ele está perto para nós buscarmos. Por isso a Bíblia fala, aquele que busca, achará. Vão achar o quê? Por eu não poder resolver os meus problemas. Pessoal, se vocês buscarem a Deus, com certeza vocês acharão. Ele será achado por vocês. Eu não quero saber, nada está dando certo, Deus não está me ajudando. E se vocês, assim, seguirem os seus próprios caminhos, a Bíblia fala que serão insensatos. Só uma coisa que eu agradeço muito a Deus é porque as dificuldades que teve na minha vida realmente foram momentos onde eu pude clamar também e buscar a Deus. Só justamente porque eu não consigo por mim, por não poder, é que passamos a crer e confiar em Deus. Eu acredito dessa forma. Hoje nós lemos o livro de Ruth, capítulo 1. Deus deu aquela época de fome, né, onde Noemi vivia. Aqui no livro de capítulo 1, versículo 1 diz: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Então, assim como eu disse, teve aquela fome em Belém, né? A Bíblia fala que teve essa fome em Belém.
Então, pessoal, 그러면 베들레헴에 teve sim a fome em Belém, mas 베들레헴에 두게 하셨으면 se Deus 베들레헴에 colocou 있는 것이 em Belém, basta eles ficarem ali. Isso é agradável aos olhos de Deus. 그런데 Mas Noemi, o que eles 나오미는 fizeram? 어떻게 합니까? O que Noemi fez? 나오미는 이게 이제 어려움을 이렇게 이제 하나님이 주시면 하나님을 찾고 Sabe, se Deus deu essa dificuldade a ela poderia buscar a Deus, sabe, clamar a Deus. 어떤 자기 Mas, em vez de fazer isso, ela seguiu o seu próprio caminho, os seus métodos. 그래서 하나님이 싫어하는 E ela foi para Moabe, para um lugar onde Deus não desejava que ela estivesse. 그래서 여러분 E se nós vermos assim até o versículo 5, dos versículos 1 ao 5, 여러분 나오미는 vemos que Noemi 여러분 하나님을 찾고 não buscava a Deus. 하나님에게 Ela estava 끊어지고 separada, afastada de Deus. 여러분 그것이 이제 아버지에게 하나님에게 멀어지는 것 자체가 결국 이제 Só se afastar de Deus em si é o trabalho da morte. Noemi, 나오미는 seguindo o pensamento da carne, estava seguindo este caminho. Pessoal, isso em si é o trabalho da morte. 없다는 것입니다. Pessoal, 여러분 사랑하는 남편도 ela teve que perder o seu amado marido. Só o marido morreu? 없습니까? 사랑하는 Também o seu filho mais velho, filho mais novo. 이렇게 죽는 Teve o trabalho da morte dessa forma. Então, quão insensata ela foi. 그냥 기가 막힐 일들이 Vimos que continuamente aconteceram coisas assim ruins na vida dela. Por quê? O pendor da carne é a morte. 하나님과 이게 상관없는 마음. Seguir um coração independente de Deus, 여러분 어쩔 수 없이 só não temos como evitar. 내가 내 마음 Se nós seguirmos o nosso próprio coração, 자체가 isso em si é fome na nossa vida. 나라는 인생 자체는 원래 Pessoal, a nossa vida em si é como se fosse um deserto, que não tem nada, que só tem fome, um vazio. 그러나 진짜 풍년 Mas onde está a abundância? Dentro de Jesus. 예수님의 우리를 풍년을 이렇게 Se Jesus nos conduzir para dentro da sua abundância, o nosso ser, 여기에서 말하는 것처럼 como diz aqui, pessoal, nosso ser só traz a fome, o deserto. 그러면 나라는 어떤 내 육신, 내 생각을 Então, se nós vivermos seguindo o nosso eu, o nosso pensamento, 망한 o resultado disso vai ser o fracasso. Então, por exemplo, 망한 회사에 o que irá acontecer se vocês decidirem investir o seu dinheiro numa empresa que vai fracassar? 망했는데 Vão fracassar junto, porque vocês estão investindo em algo que fracassou já. 여러분 그래서 우리 육신이라는 Então, a nossa carne, o nosso corpo, isso é algo que já fracassou. 세상은 O mundo 자꾸라고 이야기를 하죠. já é do maligno, é algo que já é para ser destruído. 그러니까 우리 육신이나 Então, a nossa carne, 내가 그안될 수밖에 없는 여러분 그 망한 se vocês investirem nisso que já está destruído, não tem como viverem uma vida feliz. Isso é insensatez. 마치 여러분 나라는 어떤 인생은 Só a nossa vida é uma vida que faliu. Se pegarmos uma empresa falida e investirmos nela, 여러분 só não tem nada para nós podermos ter de lucro. 결국 Seguindo isso, finalmente iremos fracassar da mesma forma. 나를 풍요롭게 하시고 나를 O que pode nos fazer abundantes e seguros 예수 그리스도 é quando estamos dentro de Cristo. 사람들이 자기 길을 As pessoas, por não saberem exatamente dos seus caminhos e também por não saber exatamente onde está a abundância, dizem que a sua situação traz sofrimento e destruição. 그러니까 안될 수 Então acaba seguindo para um lugar que não vai dar certo, não tem como dar certo. 반대쪽에다가 일을 Então acaba selecionando um caminho completamente contrário ao de Deus. 우리에게 우리가 복을 입고 은혜를 Só nós temos caminhos onde podemos alcançar a bênção, a graça, 좋은 길을 mas 따라서 이렇게 seguimos, as pessoas seguem aquilo que é bom aos seus olhos. 여러분 우리가
Só tem uma pessoa chamada Ló. 아브라함이 E Abraão disse a Ló: 야 우리가 Olha, 소유가 많아서 종들이 다툼이 nós temos muitos bens, por isso os nossos pastores estão brigando. Então vamos fazer o seguinte: se eu for para a esquerda, você vai para a direita. Se eu for para a direita, você vai para a esquerda. Então nesse momento, Ló, 자기가 딱 봤을 때 목축업을 할 수 있는 ele buscou o melhor terreno para poder, pastorear as suas ovelhas, viver com seus bens. Naquela época, a Campina do Jordão que ele escolheu tinha muita água, tinha um bom pasto. Então era ótimo ali para ter um gado, para cuidar dos seus animais. Então a questão é, foi realmente um bom terreno porque ele considerou bom? Não. O bom de verdade é quando Deus olha e diz que é bom. Ló escolheu aquilo que foi bom aos seus olhos, mas no final, seguindo a sua decisão, onde ele foi parar? Em Sodoma e Gomorra. Então, foi insensato. As pessoas, quando seguem o que é bom aos seus olhos, eles acabam escolhendo aquilo que realmente não é da vontade de Deus, como foi com Sodoma e Gomorra. Seguindo a sua carne, não tem como evitar o fracasso. Quem segue a sua visão vai acabar investindo a sua vida nesse lugar de fracasso. Porque o problema é que naquele momento, aquele lugar parece ser muito bom, parece ser muito correto. E vemos que Ló então seguiu este caminho. Então ele foi para aquele lugar que não tinha como evitar o fracasso aos olhos de Deus. Noemi também. Só que se nós vemos aqui a partir do versículo 6 de Ruth capítulo 1, eu vou ler aqui. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas duas noras do lugar onde estivera, indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Pessoal, estando ali, elas escutaram sobre a notícia de que Deus havia dado pão. Então, tinha um bom caminho aguardando ela ali em Belém. Mas Deus, havia alertado ela. Sim, tinha colocado ela naquele poço de perdição. Mas, pessoal, no final podemos ver que Deus, ele nos firmou os pés e os nossos passos. Aquelas pessoas que não conseguem acreditar em Deus só conseguem enxergar aquilo que está na frente dos seus olhos. Mas aqueles que creem em Deus, eu estou em dificuldades, mas também eu posso falar que eu não estou difícil porque eu sei que Deus preparou uma rocha para firmar meus pés. Só de uma forma incrível é que, se nós vermos o trabalho que Deus fez na vida de Ruth, ele quebrou o coração dela. Então, a pessoa que descobre que por si ela não consegue manter sua vida, arrepende o coração e volta para Deus. Então podemos ver aqui que Ruth voltou para Belém. E ela percebeu, eu me manter aqui em Moabe só tem fracasso, só vai ter morte, só vai ter destruição. Percebendo isso, ela arrependeu seu coração e para onde ela foi? Ela voltou para Belém. Podemos ver isso nessa passagem. Então, pessoal, as pessoas, se não puderem enxergar aquilo que devem enxergar, é algo simples, pessoal. Agora eu não tenho, então eu não consigo, eu não posso. Geralmente as pessoas pensam dessa forma, porque não conseguem enxergar o que devem enxergar. Aqui na nossa igreja, a nossa igreja está bem construída, também é um lugar bem localizado, mas tem um terreno que antigamente era utilizado, que foi utilizado para os maquinários, do desenvolvimento ali do interior, que eles chamam, um movimento de desenvolvimento rural.
E tinha aquele terreno 이제 그 주변을 que está grudado, né, ao prédio da igreja, ao terreno da igreja. 하면서 좀 준비를 하고 하면 Então eles 되는데 poderiam, né, ter pensado um pouco mais na nossa igreja, né, ter deixado ali um espaço mais ao redor do prédio da igreja, mas acho que na época que foi construída a igreja, por falta de dinheiro e tudo mais, não puderam investir nisso. E tem uma empresa que trabalha ali, meio que vizinha à igreja, que estava se dando bem nos negócios e ela começou a comprar os terrenos ao redor dela. 분위기 자체가 Então, quando eu cheguei nessa igreja, eu senti que um clima estava um pouquinho ainda um pouco pesado, né? E eu pensei, nossa, se nós também perdermos este terreno para essa empresa, 땅 자체가 좀 삐딱하게 o nosso terreno, assim, ele é um pouquinho torto, né? 이게 거의 E quando já que se levantou o prédio da igreja, não temos muito espaço, assim, um quintal, vamos dizer assim. Não temos um espaço a ponto de uma pessoa poder dar uma volta. Então, essa construção, todo esse movimento de construção rural está meio que muito perto, muito colado, né, à nossa igreja. E eu pensei, não, então temos que dar um jeito de conseguir esse espaço de terreno para a gente poder aproveitar melhor a nossa igreja. 주변의 땅을 다 구입하고 하던 사람 Então, 아니 목사님 eu decidi que deveríamos alugar, ao menos, o terreno que estava disponível. E a pessoa que estava fazendo essa locação, ele perguntou, pastor, eu não entendo por que o senhor está querendo alugar este terreno. E eu falei, como assim não? É que nós precisamos de um estacionamento e queremos construir um estacionamento. 그리고 우리 땅 건물하고 E já que está grudado também ao nosso terreno, se outras pessoas acabarem comprando esse terreno, isso será, acho que, um grande incômodo para nós, por isso eu decidi alugar para podermos ficar com esse espaço. 그분 땅 중간을 딱 찔러서 수로가 지나가기 E já que os maquinários daquela reforma, né, rural passava bem no meio assim do terreno dele, era difícil, meio vago para ele também. 좋은 대로 쓰고 Então, conversamos e entramos nesse acordo de meio que dividir o terreno no meio e nós usarmos aquilo que estava grudado da nossa parte e eles usarem a parte que eles usavam para os trabalhos rurais. 그 담당자에게 Só que no começo, quando nós alugamos, né, eu falei para o responsável, 파시면 좋겠는데 seria bom o senhor vender esse terreno para nós. 주로 이제 그런 뭐 경매라고 안 하고 Mas 공공 어떤 그 땅들은 geralmente esses terrenos 비슷한 타입인가요? não é algo público, né? 이건 들어가야 합니다. 하고 해서. 근데 뭐 공매 되면 앞으로 이야기가 돼 있겠다. E eu senti que não é algo. Tinha que só organizar alguns documentos ali, mas 농어촌 개발 levando essa ideia à frente, a pessoa responsável por aquelas construções ali, 땅을 사실 의향이 양쪽에서 있으면 나누어서 그렇게 ele sugeriu, olha, nós temos interesse em comprar esse terreno e eu sei que vocês também têm interesse nesse terreno, então seria bom nós dividirmos, né, e cada um comprar a sua parte. E assim nós compramos o nosso pedaço de terreno e eu fiquei muito grato perante Deus. Por quê? Quando nós alugamos aquele terreno para manter aquele espaço, não foi um valor de 100, 200 dólares ou $1.000, foi algo bem caro, né? 그러나 Então a gente pensou, será que a gente não está exagerando, gastando muito? 우리의 앞서서 행하시 Mas só Deus está à nossa frente e no final, Ele não permitiu que o mal viesse sobre nós. 우리가 그 땅을 Então, perante Deus, 있도록 하나님이 길을 열어 Deus abriu caminhos, né, de nós podermos comprar aquele terreno. 농어촌 개발공사 담당자 O responsável pelas obras ali, rurais, 공매할 거라고 꿈도 꾸지 마세요. 우리 아이도 그런 생각도 없고 절대 불가능합니다. 라고 ele havia dito que no início, nossa, nem sonhem em tentar 얼마든지 가능케 하시고 comprar um pedaço desse terreno, isso será nosso. 하나님이 우리를 기가 Mas pessoal, por mais que seja impossível, Deus é Deus que está à nossa frente. 막히는 안 돼. Então nós não podemos falar isso aqui é impossível, isso aqui não dá. 우리에게 구원자 되신 예수 Pelo contrário, justamente por não dar, por não sermos capazes, é que nós temos Jesus que pode tudo, né? E isso é um motivo de muita felicidade. Eu fiquei muito grato quando conseguimos comprar aquele terreno. Pessoal, nosso amado Senhor, 우리가 이제 그 나오미 같은 경우 no caso de Noemi, por exemplo, 밖에 없는 어떤 그 길에 naquele caminho onde não tinha como evitar a destruição, 여러분 이제 어느 쪽에 그가 이제 머물러 Noemi, dependendo de onde ela se posicionava, a vida dela mudaria. Quando ela
정말 그곳에서 estando ali, 새로운 어떤 길을 찾아 나올 ela poderia ou buscar um novo caminho, 다른데 자, 여기서 e 보면 seria muito diferente. 루카 오르바의 어떤 길에 대한 이야기를 여러분 여러분 그렇게 Então aqui fala também sobre a órfã, né, e a Ruth, e aqui mostra o caminho que elas tomaram. No versículo 14, versículo 15, fala sobre a Ruth e a órfã. E Ruth decide o seu coração em seguir Noemi. Então aqui aparecem dois caminhos, né? Acho que todas as pessoas sempre vão ter dois caminhos, duas escolhas. Tem aquela pessoa que vai escolher o lado de Deus, ou também ter aquelas pessoas que escutam a sua voz, que segue e escolhe o seu próprio caminho. Então Ruth, ela disse, o teu povo será o meu povo, né? E assim ela decide seu coração em seguir Noemi. Mas órfã, ela volta ali para o seu povo e para os seus deuses. Então ela voltou, né? Ela retrocedeu. Dessa forma, não tem o que restar nessa vida. Noemi, ela disse claramente, no versículo 21, eu vou ler. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Eu acho que são palavras que Noemi quis, né, passar aqui no capítulo 1. Noemi, ela diz que quando estava em Belém, ela era rica, mas naquele caminho para Moabe, né, Deus a esvaziou durante aquele período. Então, Noemi, o resultado de Noemi seguir ali seguindo a sua carne foi Moabe. E Moabe é um lugar que não tem ali o alerta de Deus. E onde foi, né? Onde é Moabe? Os moabitas são descendência de Ló com sua filha. Então, tudo aquilo que nós seguimos conforme o que achamos corretos, nos leva para a perdição, para a destruição. Quando nós deixamos o Deus que habita em nós e seguimos aquilo que, vemos aos nossos olhos, a Bíblia fala que isso é um sofrimento. Em Jeremias 2 fala isso. Só partir de Deus, viver sem temor a Deus, isso é sofrimento e isso é maldade. Noemi, ela partiu ditosa, ela viveu uma vida ditosa ali em Belém, só que ela acreditou que aquela situação era fome, que seria prejudicial para ela, e ela, seguindo os pensamentos dela, ela começou a seguir o seu próprio caminho indo para Moabe. Só o pastor que nos conduz, ele com frequência nos diz assim: pessoal, nós temos dificuldades, mas não podemos simplesmente enxergar a situação como dificuldade. Tudo bem ter esses problemas. Por quê? Ele vê a palavra que Deus nos dá. Sim, é uma dificuldade, mas isso, aos olhos de Deus, não tem problema. Então isso é bom, né? Ele sempre nos ensina isso. Então Deus, ele alertou aqui porque em Moabe não havia felicidade, era um lugar que já havia sido amaldiçoado, havia sido abandonado por Deus. Por isso Deus espera, né, que nós partamos deste lugar e voltemos para Ele, para a terra dele. Deus deseja que nós, né, voltemos para Ele daquele lugar pecaminoso onde estamos. Quando Noemi percebeu, eu fracassei, tudo que eu fiz conforme o meu pensamento foi o fim. Ela descobriu essa verdade. E para onde Noemi foi? Noemi, Ruth, voltam agora para Belém. No versículo 22,
Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Rute, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Aqui no princípio da cega da cevada, a Bíblia diz. Então, pessoal, nós, só perante uma escolha entre dois caminhos, muitas vezes temos que escolher: eu vou seguir o meu pensamento ou eu vou seguir a palavra de Deus. A verdadeira vida espiritual é seguir a palavra de Deus. Perante a palavra de Deus, nós temos que tomar uma decisão exata. Noemi passou ali suas dificuldades em Moabe, né? Só que se ela tivesse permanecido ali continuamente seguindo o seu pensamento, acho que não teria nada que sobrasse ali na vida dela, somente sofrimento e dor. Mas Noemi, por meio daquelas dificuldades que ela passou, ela novamente olhou para Belém e, voltando, encontrou aquele Deus, né, que havia preparado o alimento. E ela percebe, eu ter partido de Deus, não ter confiado em Deus, é o que foi o meu sofrimento. Isso me trouxe dor e sofrimento. Ela descobriu isso e ela voltou novamente para Belém, né? Isso é uma forma muito agradável dela. Ela está voltando para o Senhor. Pessoal, quem volta, Deus renova tudo na sua vida. Deus começa a mudar as coisas. Então, isso é agradável aos olhos de Deus. Isso é agradável. No meu caso, só a abóbora, por exemplo. Nós com frequência escutamos aquela história, né, daquele agricultor que ele enxertou o melão numa raiz de pé de abóbora. Se mantém só ali a raiz do melão, ele é limitado. Nós também, né, temos uma hortazinha aqui, nós plantamos abóboras, a alface, a selga, nabo, também cebolinha, batata doce. Então tem uma senhora que toma conta e ela sempre que tem um tempo, né, ela começa a plantar coisas novas. A gente não plantou melão ainda, mas temos batata doce. E cresceu junto algumas abóboras. E por causa dessas abóboras, não tem como a gente esperar melão de um pé de abóbora. De vez em quando a gente pode pensar, nossa, seria tão bom se abrisse um melão aqui nesse pé de abóbora, mas não nasce melão em pé de abóbora. Mas tem um jeito de poder extrair isso, né? O melão de um pé de abóbora. Tem que fazer o quê? Um enxerto. Primeiro se corta o galho ali do pé de melão, depois coloca ali enxertado na raiz, né? No caule ali com a raiz da árvore de abóbora. E já que a seiva, né, que aquela raiz consegue pegar é maior, então o melão ele cresce muito bem. E nós conhecemos muito bem esse melão que é produzido dessa forma, que é o melão de Songju. Geralmente, os pés de melão têm uma raiz muito fraca. Então, já que tem a raiz fraca, não produz muitas vezes. Geralmente ela dá a flor, depois vem os frutos. Aí segunda vez vem a flor, depois os frutos. Depois, novamente. Mas esse processo, naturalmente, no máximo 3 vezes. E depois não é possível mais. Mas, se naquele pé de abóbora enxertar o melão, ele pode produzir até 5 vezes, 6 vezes, ou seja, a produção dobra, né? Quando passamos de avião, por exemplo, a cidade de Songju, lá de cima dá para ver, né, que é tudo branquinho, tem aquelas plantações ali. Antigamente em Songju eles plantavam tomate, melancia, tinham muitas coisas que plantavam ali.
참외를 심어서 수박이 아니고 Só que agora 참외를 심어서 começaram a fazer a 참외를 produção de melão 참외가 e o 모든 mercado do melão 밀어내버렸어요. começou a desfazer os outros, né? Por quê? Porque melão vende melhor, né? Dá dinheiro. 그래서 이제 그 동네는 Por isso, 참외를 막 aquela região ali é uma região que cultiva muitos melões. 근데 여러분 신기하게 여러분 Mas 이제 incrível que, 호박에는 호박이 달리고 참외에는 참외가 달리는데 ó, numa árvore de abóbora vai girar abóbora, numa árvore de melão vai girar o melão, mas para num pé de abóbora sair melão, tem que ter esse enxerto, tem que estar ligado dessa forma. 열매가 Aí pode-se produzir um melão muito gostoso. 여러분요 아무리 Pessoal, a abóbora, 참외가 달리는 거 아니에요. por mais que ela deseje produzir um melão, ela não vai conseguir. 그 참외 Para que isso possa acontecer, tem que ter o enxerto do melão. 그건 뭐 뻔한 사실이잖아요. Isso é algo óbvio. 일하는 Então, pessoal, nós, 인생이 내가 a 노력하는 nossa vida, 여러분 뭐 será que pelo meu esforço, minha dedicação, 생각을 하지만 여러분 podemos até considerar que essas coisas podem trazer alguma mudança. Mas, pessoal, o ser humano 여러분 sempre vai ser ser humano, não tem como ir além disso. 거기에서 여러분 Tá, o seu trabalho, o seu esforço, é o seu trabalho e esforço. E isso não pode gerar coisas realmente boas. 착한 사람 O ser humano é ser humano. Aí se divide, aquele bondoso, aquele gentil, podemos até, né, nomear as pessoas assim. Mas essas pessoas jamais podem manifestar aquilo que vem de Deus. Por isso Deus, ele tira o nosso ser, ele nos corta ali, vamos dizer, ele faz nós deixarmos o nosso pensamento 여러분 e ele enxerta, né, dentro de nós o Senhor Jesus, o coração de Jesus. Então, o fruto que se manifesta na vida de vocês é o fruto de um cristão, ou seja, Jesus. 마음이라고 볼 수가 있단 말이에요. E isso é um coração unido, conectado. 내 Então, pessoal, 생각버리고 내 quando deixamos o nosso pensamento, quebramos o nosso pensamento, quando nós negamos o nosso pensamento, cortamos e jogamos fora, 접을 붙이게 되면 ali Deus pode ali enxertar o coração de Jesus. 믿음이 생기는 거예요. E isso produz a fé dentro de nós. 예수님이 내게 Só por isso, 말씀하시는지 여러분 예수님의 o que Jesus Cristo falou para nós? Nós temos que saber disso, nós temos que enxertar as palavras de Jesus no nosso coração. 없는 인간이지만 Então nós somos pessoas pecadores, que pecamos e temos pecado. 여러분 Mas quando o nosso coração se conecta com Jesus, 예수님의 의가 여러분 예수님의 a justiça dele, 나타날 수밖에 없는 거예요. o fruto, né, justiça de Jesus se manifesta em nós. 여러분 이제 우리가 이제 그렇게 달라지고 바뀌어지고 E dessa forma a nossa vida é transformada, muda e melhora. 짓지만 누구 때문에 Sim, eu pequei, 때문에 mas por causa de Jesus, eu sou limpo. 여러분요 하나님을 믿는 Pessoal, vocês, 그 하나님의 마음 quando dizem creio em Deus, 같은 마음 quer dizer que uniram seu coração com Deus. 하나 Têm o mesmo coração, são um. 수가 있죠. Nós podemos, né, explicar dessa forma, isso que é crer em Deus. 내 생각 Então não importa o que eu ache, não importa o meu pensamento, nós deixamos isso de lado e a Bíblia fala, volte para o Senhor. E quando nós voltamos a Ele e vemos, 말씀하고 같이 podemos 같은 마음이 estar ali diante daquilo que Deus nos falou e unir o coração com a palavra de Deus. 하면 예 그렇습니다. Por isso, quando chegamos nesse estado, 받을 수가 있죠. pode aparecer qualquer problema e Deus vai falar, não, isso aí não é nada. Em João capítulo 2, 떨어져서 그 집이 굉장히 절망 속에 있었을 때 havia acabado o vinho e quando aquela família estava ali em desesperança, Maria chama os serventes e dá uma ordem. 포도주가 지금 다 떨어져서 O vinho havia acabado, 맹물이라도 e já que acabou, o que tem que fazer? 마지막에는 할 수도 있었겠죠. No final, eles poderiam, né, no máximo tentar servir água, mas 말씀을 했습니다. Jesus Cristo mandou suas palavras aos 마리아를 serventes. 통해서 Por meio de Maria, Jesus Cristo disse. 말씀을 하시든지 그대로 Jesus Cristo, depois que conversou com Maria, Maria falou, olha, fazei tudo o que Jesus disser. 그러면 내 마음에 맞아서
Então, não é assim, se as palavras dele combinar comigo, se eu estiver de acordo com o que ele me pedir. 한마디는 다 할 수 있어요. Se for dessa forma, 근데 그게 não poderia ter acontecido aquele milagre. Mas Maria disse: fazei tudo o que ele vos disser. 하라고 Tudo o que ele vos disser, faça. 무슨 말? Né? Maria disse isso para os serventes. Não importa o que ele diga. 그때 여러분 Então, naquele momento, 어떠하든지 예수님이 뭐 무슨 só não importa como nós 말씀하라고 했을 때 vemos aquele problema. Quando nós fazemos conforme as palavras de Jesus, 이제 그돌 항아리 6에 물을 채우게 하시잖아요. Jesus Cristo chamou, né, os serventes, fez lá eles encherem as talhas com água. Eles colocaram água, mas, de uma forma incrível, a água se transformou em vinho. Pessoal, é possível compreender isso? 여러분 A água se transformou em vinho. 없는 것을 하나님은 하셔요. Pessoal, aquilo que o homem não pode, Deus pode, ele faz. 하나님이 하시면 Aos nossos olhos pode ser impossível, mas se Deus fizer, isso é possível. 자 그럼 우리는 맹물 갖고 우리는 아무 Então, 이상 할 수 없는데 nós podemos colocar aquela água, nós somos pessoas incapazes, não temos mais. Mas temos Jesus, né? 온전하게 하시면 Jesus Cristo, se ele nos lavar, nos purificar de todos os pecados, nós nos tornamos 그 injustos. 사람들이 자기를 믿고 있기 때문에 Então as pessoas, já que confiam em si próprios, 여전히 por confiarem em si próprios, falam do que é seu, do que lhe é próprio. 깨끗하다고 할 수가 있습니까? Se eu pequei, como eu posso falar que sou limpo, que sou justo? Hoje também eu pequei. Daqui para frente também eu sou um ser que não tenho como não pecar. Então como é que eu vou poder falar que eu sou justo? Pessoal, uma pessoa que diz assim é uma pessoa que vive separado de Deus. 안 붙인 거예요. 그러니까 Não é aquela pessoa que cortou as suas raízes e se enxertou ali 있는 사람 em Jesus. As pessoas que estão conectadas com o seu próprio coração só vão falar do que lhe é próprio. 이 소리를 하고 내가 보니까 Aqueles que falam do que é próprio, eu acho que é assim, eu sinto que é assim, só consegue ficar nessa limitação. 여러분 Mas 예수님의 마음하고 aquele que exatamente se conectou com o coração de Jesus, por mais que seja água, no momento que ele manda servir, ele serve e vê que aquilo se transformou em vinho. Então, dessa mesma forma, sim, eu pequei, eu sou um ser que não tenho como ser diferente, eu sou pecador, mas por causa de quem? Por causa de Jesus, que lavou meus pecados perfeitamente, me aperfeiçoou, eu sou justo. Então, quando o nosso coração aceita e se une com essas palavras de Deus, de uma forma incrível, o pecado, que está no nosso coração acaba se purificando e nós temos a convicção, a fé de que somos justos. 를 믿고 자기하고 연결된 Pessoal, aquele que confia em si, aqueles que estão ligados consigo, 여러분 até o dia da sua morte, 없습니다. 그런 사람. não conseguirão se livrar do pecado, irão sempre dizer serem pecadores. 살아갈 수밖에 없는 Sempre viverão falando do que lhe é próprio. 그러니까 내가 볼 때 어떠하다. 내 생각이 어떠하다. Não importa o que eu ache. Eu acho assim, meu pensamento é assim. 벗어날 수 없고 웅덩이에서 Pessoal, mesmo achando, pensando, a gente consegue nos livrar dos pecados, nós podemos sair daquele tremendal de lama, nós não conseguimos. 절망하고 Então, quando nós percebemos, no final eu não consigo, eu não posso, 그러나 여러분 só poderemos ficar em desesperança. 내 Mas, 마음이 pessoal, 예수님의 마음하고 연결이 되면 quando o nosso coração está ligado com Jesus, 되면 참외의 맛이 assim como quando o melão se liga àquele pé de abóbora, podemos produzir melões diferentes. 되면 내가 무슨 Quando o nosso coração se conecta com o coração de Jesus, o que iremos fazer? 소리를 지었지만 예수님 É verdade, eu pequei, 깨끗하다라고 mas Jesus Cristo me purificou dos pecados, então eu sou limpo, eu sou justo. Jesus Cristo me concedeu essa graça, Vocês poderão afirmar isso. 기가 막힐 웅덩이에 있다 할지라도 Por mais que nós estejamos ali num tremendal de lama, 어렵지 않습니다. Jesus não tem dificuldade em nos colocar numa rocha, de firmar os nossos pés. Ele pode fazer isso a qualquer momento. 여러분 Só deixem seus pensamentos 말씀 앞에 여러분이 와서 하나님 e perante as palavras do Senhor Jesus, espero que vocês possam recebê-las e aceitar a grande bênção de Deus. E assim, o Senhor estará na vida de vocês e vocês poderão produzir bons frutos. Tenho certeza que isso trará bênção a vocês. Agradeço ao Senhor. Vamos orar? 하나님 우리 아버지 감사하고 고맙습니다.
Santo Deus, nosso Pai, te agradecemos. 걸음을 이끌어 주시고 O Senhor conduziu os nossos passos. 정말 우리가 O Senhor sabe que nós somos seres incapazes. Nós não temos capacidade de poder nos livrar daquele tremendal de lama. Mas, por meio do Senhor que firmou nossos pés nas rochas, temos essa grande graça de podermos estar perante o Senhor. Quando Noemi estava seguindo seu próprio caminho, ela só teve morte na sua vida, maldição, sofrimento. Mas, quando ela voltou para Belém, para o lugar onde Deus queria que ela estivesse, novamente o Senhor pôde intervir na vida dela, abençoá-la e conduzi-la. Senhor Deus, abençoe a nossa vida, permita a sua graça, nos console e também nos ajude. Senhor, que o Senhor possa nos fazer abandonar o nosso eu e que possamos nos conectar com a Tua Palavra e que as Tuas palavras possam se firmar no nosso coração. Agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.